Olá, muito bom dia, graça e a paz, e vamos ao nosso último capítulo desta série intitulada como Quem é Deus, onde estamos expondo as multiformes faces com as quais o Senhor se apresentou ao longo de toda a história bíblica, e eu quero encerrar, como prometido no primeiro capítulo, com aquela que é a face com a qual o Senhor deseja ser reconhecido por nós. Muito além de alguém que soluciona os nossos problemas ou traz saídas rápidas, fáceis, eficazes, eficientes sobre tudo aquilo que nós carecemos ou precisamos, esta última face é a face que vem falar sobre um relacionamento sobre as nossas vidas e, na minha opinião, é a face mais preciosa do Senhor. A palavra de Deus lá em Gálatas 4, do 4 ao 7, diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao vosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Veja que maravilhoso. Esse último episódio da série eu quero falar sobre a face do nosso Senhor, intitulada como o nosso Abba, o nosso paizinho, ou do grego podemos enquadrar também como Pater, que é o nosso Pai. Embora Deus ele tenha se apresentado ao longo de toda a história bíblica, como eu falei de forma introdutória aqui, de várias formas ele se apresentou conforme as nossas necessidades, esta é a essência da forma com a qual ele deseja se apresentar. Esta é a face relacional do Senhor, a face que nos conecta com ele. A Bíblia vai nos ensinar aqui, o apóstolo Paulo falando à igreja da Galácia, que outrora nós estávamos separados do Pai. Pecados, a lei nos separava dele, mas quando chegou a plenitude do tempo, o tempo onde que tudo estava completo, tudo estava cheio, ele enviou o seu Filho, e além de enviar o seu Filho Jesus Cristo, ele envia o Espírito do seu Filho para nós, e esse Espírito nos condiciona a nos relacionarmos com Deus como Pai. Eu sei que, por vezes, é difícil nós compreendermos a paternidade celestial, principalmente pelo fato de que, por vezes, os nossos relacionamentos com os nossos pais aqui na Terra foram tanto quanto conturbados, situações que, de alguma forma, fazem com que o nosso coração, os nossos olhos espirituais, eles não se abram e nós não venhamos receber ou compreender o nosso pertencimento ao reino do nosso Pai. Mas eu quero lembrar você aqui que todos os dias, o teu Pai, que nunca te esqueceu, que nunca te abandonou, que sempre cuidou, aquele que esteve presente em cada uma dessas faces, dessas estações que possivelmente você tenha passado ao longo de tudo aquilo que a gente falou antes de chegarmos nesse capítulo, o seu Pai, ele estava com você, ele está com você e estará com você para toda a eternidade. Eu acho poderoso demais quando a Bíblia aqui nos traz que nós fomos adotados. Eu e você precisamos saber que aqueles que não estão em Cristo, eles são somente criaturas do Senhor. E a partir do momento quando nós acessamos a presença de Deus como Pai através de Jesus Cristo, nós recebemos essa filiação e esta paternidade eterna. Nós somos adotados. E eu lembro você aqui que aquele que adota um filho, ele não é surpreendido por essa adoção. Aquele que adota um filho, ele sabe exatamente quem ele está adotando. Ele sabe o passado dessa pessoa, ele sabe o presente dessa pessoa, e o nosso Deus, com a sua multiforme sabedoria, com a sua atemporalidade, com a sua onisciência e presença, ele sabe também tudo aquilo que haverá de acontecer sobre as nossas vidas. Esse é o nosso Pai, meus irmãos, e esta é a face que eu desejo encerrar essa série poderosa que nós estivemos aqui conversando acerca das multifacetas com as quais o Senhor se apresenta. E eu preciso lembrar as nossas vidas aqui nessa manhã, que essa face não fala somente de um Deus que realiza algo sobre as nossas vidas. Esta face fala sobre um Deus relacional, que é a essência, que é o centro de tudo aquilo que as Escrituras abordam. É o ápice de tudo aquilo que nós temos para viver na presença do Senhor, não somente aqui na terra, mas assim, para toda a eternidade. A face de hoje chama-se Abba, Pai. O nosso paizinho, o nosso papai, o nosso pai querido, o nosso pai de amor. E quando nós olhamos para essa expressão que está descrita aqui, nós precisamos entender que é uma expressão que crianças usavam. É uma expressão como se fosse as primeiras palavras que uma criança ela entrou ali tentando pronunciar a palavra pai. Como se fosse aqui no português do Brasil, como se fosse papá, papai, até que saia o nosso pai, o nosso paizinho. Isso vem como uma maturidade. E quando a Bíblia nos ensina através dessa expressão Abba, Pai, nós precisamos entender que o Senhor ele deseja se relacionar conosco, assim como essa criança, que nem sequer ainda sabe falar o seu nome. Isso quer dizer que quando essa criança está nessa estação, nessa fase, nesse tempo da sua vida, ela depende de tudo para o seu pai. Afinal, se ela não sabe falar, ela ainda não sabe também trocar as suas fraldas, ela ainda não consegue correr atrás dos seus alimentos e tudo mais. Então este é a grande chave de toda a escritura bíblica, eita glória. Essa é a face do nosso Pai, do nosso Deus e Pai, que deseja, através do seu Filho Jesus, ter um relacionamento precioso com a sua e com a minha vida. Vamos orar, meus irmãos, para que essa verdade faça parte da nossa vida a partir de hoje. Oremos. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, por essa série preciosa que assim o Senhor nos reservou. Nesse último capítulo falamos, além de o Senhor ser um Pai que realiza tantas coisas,
Esta face que nós conhecemos hoje do Senhor fala sobre termos um relacionamento pleno e genuíno com o Senhor. Por isso nós queremos assim, Senhor, nesta manhã, assumirmos a nossa filiação eterna celestial junto do Senhor, recebermos a tua paternidade, Paizinho. Nós queremos ser esses impelidos, movidos, motivados pelo Espírito Santo, em clamarmos Abba, Pai, Senhor. Nós queremos, nós carecemos, nós necessitamos e queremos conhecer o Senhor através desta face relacional mais e mais todos os dias. Por isso eu peço, Senhor, sobre as nossas vidas que estamos juntos aqui nessa manhã, que o Senhor assim se presente sobre nós, que não sejam traumas, dificuldades, medos, más experiências terrenas que venham moldar o nosso relacionamento com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que essa verdade se estabeleça sobre as nossas vidas e assim nós glorificamos e exaltamos o teu nome. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e guarde na sua mente, guarde no seu coração. E a partir de hoje, assim como o Senhor Jesus, em todas as suas orações, ele começava como Pai nosso que estás no céu, Paizinho, seja feita a tua vontade. O Senhor Jesus, ele sempre usava essa expressão. E que você, da mesma forma, faça assim. A partir de hoje, você não se relaciona com Deus. A partir de hoje, você se relaciona com o teu Pai. Deus abençoe sua vida.